O Flamengo adota paciência por Alan e De La Cruz, porém outras frentes serão analisadas. Faltam 17 dias para a abertura da janela e o Flamengo segue confiante de que contratará 2 jogadores para o meio-campo, né? E jogadores valorizados, importantes nas suas respectivas equipes, como De La Cruz e Alan, né? Tanto pelo River quanto pelo Atlético, são desejos do Flamengo e também tem os desejos de jogar pelo Flamengo, né? Inclusive já se acertaram com o clube carioca. Falta o ok de River Plate e de Atlético. E a disputa esportiva que argentinos e mineiros têm com o Flamengo surge como principal dificultador. Esse é o maior problema até agora. O dia de hoje, por exemplo, essa sexta-feira, foi marcada com uma série de afirmações dizendo que o Atlético bateu o martelo e não vende mais o Alan para o Flamengo. Acabamos de trocar uma ideia aqui com isso, com os nossos queridos inscritos que estão aqui participando da live, e eu não acho que martelo nenhum foi batido. Como eu acabei de falar, eu acredito que uma troca de treinador seja natural o caminho da espera. Afinal de contas, se o Flamengo conseguir contratar o Alan amanhã, assinar o contrato e fazer o cara viajar, o cara não pode jogar ainda porque a janela de transferência só abre no dia 3 de julho. Ou seja, o Flamengo não luta, né, contra o relógio em relação a esses reforços. A janela se abre apenas 17 dias, no dia 3 de julho. Por isso que eu não vejo uma data assim, um martelo batido pelo Atlético. Pelo contrário, eu imagino um caminho natural de um clube que acabou de trocar o seu treinador. O treinador pode ter feito entrado em contato com o jogador, falando: olha, vamos conversar, tal, para ver se você não anima com um projeto comigo aqui, você é uma peça fundamental para mim, não sei o que, parará, pão doce. E na cabeça do atleta, na cabeça dele pode estar tipo assim: tá bom, eu posso ouvir meia hora e não vou mais. É tipo quando você vai naqueles hotéis, né, parque aquático, que a pessoa te oferece para te falar um pacote, e que se você escutar e prestar atenção em tudo, você ganha uma diária na sua hospedagem. Você fala: tá aí, estou interessado, vou lá. E aí você perde 2 horas do seu dia, fica escutando a pessoa falando, mostrando a estrutura do parque, do hotel e etc e tal, e aí ela mostra os preços, que não são nada convidativos, e no final você fala: opa, eu estou sem grana, não vou conseguir fazer esse negócio. Você ganhou a diária e foda-se pro resto. É mais ou menos o que pode estar acontecendo com o Atlético, Alan e Flamengo nesse exato momento. O Alan interessado em ir para o Flamengo, com tudo acertado com o seu empresário Giuliano Bertolucci, que com também tudo acertado com o Flamengo, com Marcos Braz, pode querer ouvir, pode ficar ouvindo tudo isso aí e no final das contas acabar sendo transferido nesses 17 dias. É muito tempo, são muitos dias aí que possam jogar a favor do Flamengo nessa. Então o Flamengo está sem pressa, adotando a paciência por esses reforços. E o caso do De La Cruz é um pouco diferente, porém nem tanto, né? É um jogador do time argentino, do River Plate, que sim tem uma rivalidade com o Flamengo desde da final da Libertadores de 2019, e os argentinos não pretendem facilitar a saída do uruguaio. Afinal de contas, sobre os termos financeiros, os argentinos querem ganhar mais pelo uruguaio. Mas, por termos técnicos, os argentinos não querem liberar o uruguaio porque estão pretendendo classificar pela Libertadores. Os argentinos do River Plate, que estavam sendo colocados como cachorro morto na competição, né, da Libertadores da América, de repente se reergueram e estão com chance de classificação. Então, se a classificação do River Plate sair para as oitavas de final da Libertadores, fica muito difícil o caminho para o Flamengo contar com o meia uruguaio De La Cruz, certo? E aí, desde que tudo se tornou público, né, tanto os interesses por Alan e por De La Cruz, o sentimento dentro do Flamengo e da comissão, né, de mais entusiasta possível foi pôr água abaixo com tudo isso, porque, afinal de contas, juntou a pressão das duas torcidas contra os seus respectivos clubes. E não só por questão econômica, e sim pela rivalidade. Acabei de citar o caso do Inter, e com o Atlético não é diferente. Os atleticanos que, por exemplo, se você perguntar a cada 10 atleticanos na rua qual time que ele odeia mais, eu diria que se você perguntar 2 times que ele odeia mais, 9 desses 10 vão falar Flamengo em um desses 2. Então isso também tem influenciado a diretoria atleticana a segurar um pouco essa proposta que já agradou o Atlético, né, em relação ao Alan para vestir a camisa do Flamengo. E a questão agora é saber como tudo isso vai acontecer, né? Novas análises passarão a ser feitas desde que Filipão agora chegou ao comando alvinegro, e o fato é que o jogador de 26 anos não esconde de ninguém que quer defender o Flamengo, e isso pode jogar a favor do clube, né? O Alan e seus representantes da Bertolucci Sports entendem que a volta ao eixo Rio-São Paulo é um ótimo caminho, né? Além disso, o Flamengo é visto pela parte do jogador como grande oportunidade de realização pessoal para a conquista de títulos e objetivos pessoais, como seleção brasileira e afins. Os investidores do Atlético também concordavam com a negociação, enquanto o comando do futebol, com Rodrigo Caetano e Kudê, antigo treinador, eram os únicos pontos de resistência.
Em relação ao De La Cruz, o cenário é que o River Plate esteve em uma situação delicada na Libertadores, como eu acabei de falar, e voltou a ter ótimas chances após vencer o Fluminense por 2-0. Eu, particularmente, acredito que o Flamengo só vai conseguir contratar o De La Cruz se botar a mão no bolso, irmão. Vai ter que molhar a mão dos argentinos, né? Eles estão numa situação ruim financeiramente, mas para conseguir trazer um dos destaques da equipe argentina, o Flamengo realmente vai ter que chegar na proposta que os argentinos querem. Diferente do Atlético, né? Que bateu a mão ali para falar que queria 9, o Flamengo foi lá com 7,5 e falou: não, 9 só se bater meta e não sei o quê. Como um está vendendo mais o almoço para comprar a janta do que o outro, o Atlético, né, ficou ali meio que aceitando a negociação até agora, trocar o treinador e enterrar tudo. E o River Plate eu acho que vai ser mais difícil, né? O River entende que os 7,5 milhões de euros propostos pelo Flamengo por 100% dos direitos não são suficientes para contratar o uruguaio. Recusou e não fez contraproposta, mas evidentemente espera um valor mais vantajoso para cogitar a saída. O Flamengo, por enquanto, precisa fazer uma segunda proposta oficial, certo? Mas tudo isso vai depender também da sequência do River Plate na Libertadores da América.